E então, uma pergunta polêmica aqui, já para começar, Jesus. da Rose Mendes, que é uma pessoa bastante presente no canal, e ela disse assim: por que Deus permite o aborto? Eu tenho uma resposta, mas eu preciso pensar nela. Primeiro, Você quer que eu eu... comece a colocar umas ideias assim, enquanto vão pensando numa resposta? Vai, filho. Né? Eu acho que essa é uma pergunta muito comum com muitos temas, né? A gente poderia pensar assim: por que Deus permite a guerra? Já que nós estamos vivendo uma guerra agora, né, que está nos noticiários aí todos os dias. Inclusive no último vídeo, Jordelei comentou sobre a guerra. Por que Deus permite assassinato? Por que Deus permite que um filho abandone um pai? Né? E por aí vai, né? E a gente começa a perceber assim que nesse tipo de situação existe um padrão. Não é Deus permite. Deus permite a nossa escolha. Deus permite que a gente tenha liberdade de agir de acordo com o nosso discernimento, né? Como nós ainda somos muito endurecidos e muito atrasados, as nossas escolhas às vezes são atrasadas e Deus permite que a gente leve essa escolha adiante para haver um aprendizado, né? Para haver um aprendizado. Porque se Deus já desse o gabarito das provas para a gente, né? Dizendo assim, ó, marca a letra A, B, B, C, A, D, D, né? Você vai tirar 10. Então, na verdade, a gente não estaria tendo nenhuma escolha. A gente já recebeu as respostas e é só seguir as respostas. Mas o nosso conflito íntimo de uma dor interna diante de uma escolha mostra que ali existe um conflito de angústia, né? Que a gente não sabe qual vai ser o melhor desfecho. E aí, para poder aprender, a gente vai passar por aquele caminho, né? Então, talvez a gente teria que reformular a pergunta, né? No sentido assim de que, numa visão do todo, por que esse aprendizado é necessário, né? Eu ia falar e pretendo falar um pouco também sobre a nossa responsabilidade sobre isso. Veja que na tradição, na literatura, a gente vê que a gente sai das mãos de Deus puro e ignorante. E nós traçamos a nossa caminhada em direção à iluminação, de volta ao Criador, né? E nesse processo, ele nos concede o livre-arbítrio, que eu acho que é uma das leis mais sublimes que forjam a nossa evolução. Por exemplo, muitas das espadas e das armas mais bonitas e belas que nós temos hoje como enfeites, elas foram forjadas a martelo e a fogo, né? O metal forjado a ferro, a fogo e martelo. E as nossas reencarnações, elas são forjadas pelas livres escolhas que nós temos. Então, através delas, nós temos a possibilidade de fazer o bem, de fazer o mal. Mas fazer o mal não quer dizer estar perdido para a eternidade, quer dizer apenas frear a caminhada, né? Dando experiências novas, né? Porque nada se perde, são experiências novas, mas experiências mais doloridas, ou seja, algum ferro um pouco mais duro que vai precisar de mais fogo e de mais martelo, né? Pensando na mão de obra, né? E alguns que tomam caminhos por escolhas mais retas e que alcançam o processo mais cedo. Quando eu olho para a questão do aborto, e aí falando muito como nós temos gravados, principalmente no último Jesus no Lar, né, que é o juiz, e a gente olhar muito para esse lado assim, de pensar, tá, se eu estivesse vivendo nas mesmas condições, passando pelas mesmas dores emocionais, né, passando pelas exatamente as mesmas situações, será que eu não teria a mesma atitude? Não é dizer sim ou não, é será. É só essa interrogação que é muito importante. Porque diante do contexto que nós vivemos, e o contexto que nós vivemos é resultado de livre-arbítrio, é resultado de muitas escolhas do passado e do presente,
nós não podemos saber como que foram as escolhas e como está a situação daquele ser, daquelas pessoas envolvidas. Então, Deus não pode interferir naquilo que Ele dá para que a gente forje o nosso crescimento, aquilo que a gente molde a nossa estrutura como espiritual, a nossa força espiritual. Porque muitas pessoas às quais eu já atendi nessa vida, algumas pessoas já realizaram, né? E muitas, na grande maioria, arrependidas, outras não. A minha resposta é sempre a mesma: tudo bem, não tem problema, é daqui para frente. Como que você vai agir daqui? É como você será você daqui para frente. Porque a espiritualidade, ela sabe que todos estes espíritos terão novas oportunidades. Eles terão. Isto é o amor de Deus. Eles terão novas possibilidades. Mas também Ele não ficará castigando A ou B. Claro que, volto a dizer, nosso livre-arbítrio forja a nossa caminhada futura. Ela cria estrutura futura nesta existência e talvez em existências por vindouras. Mas quando nós temos a ação do livre-arbítrio, nós nos tornamos muito mais responsáveis do que se fosse tudo pela vontade de Deus. Porque aí, se for pela vontade de Deus de não permitir um aborto, então como que Ele não permite um aborto e Ele permita que eu me ferre? Aí a gente começa a entrar em umas imparcialidades, e aí Deus deixa de ser justo. Então, o nosso livre-arbítrio molda o caminho. E isso que nós precisamos entender, por mais duro que possa parecer, nessa atual circunstância evolutiva nossa. Alguns mais adiantados, outros em estado de adiantamento, outros ainda um pouquinho mais atrasados, mas também se adiantando. Então, essas fases nós não podemos julgar. Nós temos que apenas aceitar as livres escolhas, porque faz parte do caminho de cada um.